Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que nos vê e ouve aqui pela Rádio da Vila, começando mais um Em Cima da Hora. E vamos juntos até 9 horas da manhã com informação e muita análise sobre os fatos que estão acontecendo aqui na nossa região, no estado, no país, no mundo, principalmente a partir dessa pandemia do coronavírus. A gente já registra aqui a presença do Sidney Costa. Bom dia, Sidney. Olá, Heraldo. Cadeira do convidado vazia e eu tenho que deixar isso revelado para os nossos internautas. O pânico está instalado e o pânico será pior que a infecção. Muito bem, a gente já vai dar uma chegadinha até Brasília. O governo anuncia medidas para autônomos e setor aéreo. Yuri Hudson. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, testou positivo. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, testou positivo para o novo coronavírus. Segundo a assessoria de imprensa da presidência do Senado, o primeiro exame realizado havia dado negativo. Alcolumbre aponta a nota, está bem, sem sintomas severos e segue em isolamento domiciliar. Além dele, outros parlamentares, como o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, e o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, também foram diagnosticados com o coronavírus. Na última segunda-feira, o presidente do Senado participou de uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, da Câmara, Rodrigo Maia, além do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, justamente para discutir medidas para controlar a pandemia. Reportagem Tácito Rodrigues. Muito bem, tá aí, ó. Não é só o Alcolumbre, o Heleno lá também tá, né? E 15 ou 17 da comitiva do presidente que foram aos Estados Unidos também estão. E ontem teve aquela panaceia lá, todo mundo de máscarazinha. Vai ser a última ceia. Histerismo. Um histerismo. O Medrado também com a gente aqui. Bom dia, Medrado. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Sidney. Bom dia aos ouvintes da Rádio da Vila. Olha, eu acho que o Brasil demorou demais, né, para tomar as medidas que deveriam ter sido tomadas e para levar a sério isso como deve ser levado, né? E quem levou a sério já está controlando a situação, que é o caso da China, é o caso de Taiwan, né, Hong Kong, a Coreia, né, os primeiros a sentirem, né, os efeitos e foram os primeiros a avisar ao resto do mundo o que estava acontecendo, né? E hoje, inclusive, a gente tem aí notícias, né, de que a China está ajudando, mandando equipamento e gente aos outros países. Já estão mandando gente
para a Itália, se ofereceram a mandar a gente já a outros países da França, Espanha. Então, quer dizer, eu espero que eles mandem alguém aqui para o Brasil, pelo menos para organizar as coisas. Bom, a gente tem uma matéria de utilidade pública também em relação ao coronavírus, é a questão do transporte público para manter as janelas abertas. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. No transporte. As prefeituras estão adotando medidas para higienizar ônibus, metrôs e trens, mas é muita gente circulando. No transporte público, o contato entre pessoas parece inevitável. Uma medida importante é abrir as janelas dos veículos para circular o ar. E isso vale até mesmo para os que possuem ar-condicionado. Se você não puder evitar o transporte público, logo após deixar o veículo, faça a higienização das mãos com álcool gel. Em táxis e carros de aplicativos, as dicas são parecidas: janelas abertas e álcool gel. O motorista também precisa ter cuidados, como higienizar o carro com mais frequência que o normal. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. Nessa fase aí de muita especulação, às vezes informações desencontradas, é importante a gente manter uma informação precisa realmente, porque está criando, o Sidney falou em pânico já, mas está criando realmente um desespero na população. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E o governo anunciou aí R$200 para socorrer as pessoas que estão na informalidade. Quer dizer, eu acho que é muito pouco. Se a gente for realmente levar ferro e fogo esses próximos 2 meses, nós vamos ter uma quebradeira geral aí e gente passando fome. Porque R$200 realmente não vai dar para absolutamente nada. O Heraldo, se você me permitir, sabe que lá o Donald Trump, né, que o nosso presidente costuma se espelhar tanto, né? A primeira coisa que ele fez agora já foi vai liberar $1.000 para cada cidadão, né, para ficar em casa. Ele vai dar $1.000 para as pessoas comprarem comida, para esse tipo de coisa. Aqui ele vai dar $40, né? Aqui são $40. Eu acho que o maior problema não é nem ele dar os $40 para a população, né? Mas são os milhões que ele está pensando em dar para as companhias aéreas, né? Para as empresas de ônibus, para outras esferas, né? da economia, que não precisam. São empresas, são meios que já ganharam muito dinheiro, tem que ter alguma gordurinha para queimar aí, não é possível, né, que aí em 60 dias, né, que essas empresas desse porte venham a falir. Agora, em 60 dias, uma população aí, um pessoal desses que vende café na rua, o pessoal que vende capinha de celular, né, o cidadão que vende bala, né, no semáforo, esse vai ter um sério problema em 2 meses, né? Como é que ele faz? Ou ele está esperando que a pessoa fique sentada esperando a morte chegar? Essas pessoas vão buscar alimento, essas pessoas vão buscar recurso, né? É bom eles se prepararem, então. O Sidney Costas, ontem o prefeito de Guarujá saiu com a equipe lá da Saúde Pública, a Guarda Municipal, pelas praias, pedindo para o pessoal sair das praias. Em Bertioga também teve, não o prefeito, mas teve uma situação semelhante. Realmente não pode ir para a praia, Sidney? Então, é folclórico isso, né, Heraldo? A discussão hoje, ela tem que ser dentro desse plano que está instalado. É o pânico e a condição histérica, principalmente do Ministério da Saúde, quando destoou de um trabalho que vinha sendo feito até com muita seriedade. Eu acho que botar todo mundo mascarado, mascarazinha não, ali é mascarado mesmo, até literalmente. Atrás dela tinha muitos mascarados ali sentados naquela mesa e confundindo o uso da máscara para quem se sente em contágio, ou de gripe, ou até, se já foi confirmado o resultado, para não passar para os outros. Ela não evita de pegar
a infecção, porque a infecção vai pela mucosa. Se você coçar os olhos, botar a mão na boca, e isso fez o Bolsonaro várias vezes, que ele achou que ele não estava falando bem, puxou a máscara. Já era. Se ele tivesse, se ele tivesse com o vírus na mão, então, se ele tivesse com o vírus na mão, já tinha sofrido o contágio. Então, essas situações, quando eles passam a não dar o bom exemplo, confunde mais ainda. A ponto de tem gente achando que vai ter que andar na rua de máscara, sem estar gripado e sem estar com nenhuma infecção confirmada. Então, esse é um escândalo. Outro problema que parece que fugiu da consciência de quem entende um pouco de como é essas manifestações de infecção, é que o vírus está no ar. Ele pode estar na praia, o vírus, ele está no ar. Ele só entra no seu corpo se você ajudá-lo a penetrar. E para você penetrar, já foi explicado. As mãos estando com contágio, você coloca numa parte de mucosa, ele entra. Agora, estar na praia é mal e tem que ir para casa, já não é bem assim. E aí começa a instalar mais pânico ainda. É até folclórica essa reação, como é folclórico também dizer que a China tem muito para fazer na Itália. Tem muito para fazer, eu não sei. Porque temos que lembrar o que a China tem que ser exemplo desde o primeiro momento. Ao primeiro momento, quando começou em dezembro o anúncio, já tinha 2 meses que eles estavam escondendo esses dados. Esconder dados do problema da infecção foi grave na China e por isso complicou muito o problema lá. Depois eles erraram ao construir hospitais e enfiar todo mundo dentro de hospital, acelerou o processo para chegar no isolamento, que foi as primeiras medidas tomadas, principalmente no Brasil, demorou. Depois de 4 meses, agora conseguiram descer essa curva ascendente da prova da infecção do vírus. Desceu, está controlado, que é o que provavelmente vai fazer sofrer todo o esquema de saúde nacional, porque essa curva está crescendo, está subindo, e é inevitável que ela vai chegar. O que tem que se pensar é controlar essa curva de parar, e ela vai começar a ficar mais grave quando chegar nas comunidades carentes, ambientes que 4, 5 pessoas não têm como ficar isolados, ambientes que a pessoa tem que viver como autônomo, agora com R$200. Olha, Heraldo, o ministro ter coragem de dizer que vai passar R$200 para quem trabalha em serviço autônomo é uma agressividade. É uma agressividade com a esperança. Se é para falar alguma coisa, no mínimo um salário mínimo, que já é uma base ridícula de parâmetro de salário. Mais R$200 entra dentro dessa política, dessa escola de Chicago, que queria reduzir até o benefício da prestação continuada a metade dele. Que ninguém vive com menos de um salário mínimo. Um salário mínimo é para comer e comprar remédio, Heraldo, não dá para mais nada. Nem para alugar um canto dentro desses barracos de comunidade. Esse anúncio foi a maior agressividade de ontem. Esse anúncio de R$200 para quem é trabalhador autônomo, que vai cair o seu rendimento. Outra medida polêmica anunciada pelo governo é a redução da jornada de trabalho e redução também dos salários em até 50%. As empresas poderão reduzir em até 50% a jornada de trabalho e o salário dos seus empregados. A medida faz parte de um programa anti-desemprego anunciado ontem pela equipe econômica. A ação consta no plano anti-coronavírus, lançado pelo governo para evitar os efeitos da pandemia na economia brasileira. O programa flexibiliza as regras trabalhistas para tentar evitar que, na crise, as empresas promovam demissões em massa, o que pode agravar o quadro de depressão da economia. No caso da redução da jornada de trabalho, essa possibilidade será aberta com um corte de até 50% da jornada e do salário, mediante acordo individual com os trabalhadores. Né? O Bruno Dalcombe, que é o secretário do Ministério da Economia, segundo ele, a remuneração mínima continua sendo o salário mínimo e será observado o princípio da irredutibilidade. Bom, o fato é o seguinte, se realmente fechar comércio, fechar isso, fechar aquilo outro, não vai ser nem redução de 50%, vai ser a suspensão de salário mesmo. Ou não? Heraldo, vamos lá. Bom, primeira coisa que assim, tem muita gente idiota falando muita bobagem, aquilo que não tem formação acadêmica e querendo destratar aquilo que quem tem falou. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Que é o caso desse Bolsonaro, né? É o caso do Bolsonaro, aonde os médicos falam determinadas coisas e o cara faz ao contrário, né? É que chega até
onde nós estamos. A questão econômica, há um aproveitamento da situação aí, né? Que é aquilo que eu te disse. Quer dizer, está amparando as grandes empresas, está querendo amparar as empresas aéreas, está querendo amparar banco, está querendo amparar todo mundo, só não está amparando o trabalhador, né? É nessa hora que tinha que amparar o trabalhador. O governo, o Estado, ele tem a obrigação, né, de como ocorreu, e está ocorrendo, por exemplo, na França, com o Macron, né, que determinou que durante esse período de pandemia ninguém vai pagar imposto, ninguém vai pagar água, ninguém vai pagar luz, ninguém vai pagar absolutamente nada, nada, né? E o Estado vai bancar. Quem tem que bancar nesse momento é o Estado, né? Então eu acredito que assim, as pessoas tinham que se movimentar agora, acho que agora é a hora, né, de se movimentar, né, para fazer a pressão que deve nesse governo, para que ele tome as atitudes que tem que ser tomada. Ainda que nós entramos numa situação de estancar a economia, né, e paralisar tudo durante 60 dias, e que o Estado banque isso. Ah, vai falir o Estado. Ora, falir não vai não. Lá também tem gordura para queimar, tem bilhões aí de fundo eleitoral, tem muito dinheiro de muita coisa que pode ser utilizado, né? Fundos partidários, tem muita coisa lá, recursos do Senado, reparte, põe de volta lá no orçamento e divide isso com a população. Eu acho que ia dar. Você falou em mobilização, ontem houve aí uma tentativa de paralisação dos trabalhos no Porto de Santos, através dos sindicatos estivadores e outras categorias de trabalhadores portuários, mas houve a intervenção do governo aí, dos operadores portuários, pediram uma trégua e vão decidir essa questão amanhã. A alegação é a seguinte, que os trabalhadores estão preocupados com a vinda desses navios do exterior, essa coisa toda, se estão trazendo o vírus ou não. E como está todo mundo parando, falou, bom, então vamos parar as operações portuárias também. Aí é aquela história, né, meu amigo? O mundo inteiro vai ficar paralisado? E aí? Então, isso não parou em lugar nenhum, né, Heraldo? As movimentações portuárias, os transportes de cargas, diminuiu em algumas situações a produção, aquilo que não é necessário, né? Por que nós vamos manter aberta a fábrica lá do celular? Nós não precisamos de celular. Né? Por que nós vamos manter aberta a fábrica de televisão? Nós não precisamos de televisão nesse momento. Agora não. Não é? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de alimentos, né? Isso precisa continuar. Então, vai ter que continuar. O SEASA precisa continuar, né? Os distribuidores lá, os fabricantes lá dos enlatados precisa continuar, né? Eu quero aproveitar, inclusive, para dizer para as pessoas que elas não precisam comprar tudo de uma vez. O mundo não vai acabar. Não é o holocausto zumbi. Né? É um momento que a gente precisa se manter, né, numa condição bem menos tensa, né, do que as gerações passadas, dos nossos pais, dos nossos avós, passaram durante guerras, né, durante a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Nós não vamos chegar nem perto disso, né? Então vamos manter a calma. As pessoas estão indo para o supermercado comprando fardos de papel higiênico. Gente, é para lavar a mão e o resto do corpo também. Não precisa se preocupar com papel higiênico, lava, né? Pode lavar, não tem problema nenhum não. Aliás, até os médicos recomendam, né, que você lave, né, ao invés de usar o papel higiênico. Ô, Sidney Costa, teve panelaço ontem em São Vicente? Teve panelaço pelo litoral inteiro. São Vicente foi um barulho ensurdecedor. O problema é que você corre para ligar a televisão e ver o que está acontecendo. Havia um pedido. Bolsonaro? Então, quando eu corri para ligar a televisão, havia um anúncio no Globo News que ele estava pedindo isso. Então houve um primeiro momento que era contra, e aí, olha, quem bateu contra gritou. Fora Bolsonaro, era junto com o panelaço. Mas por depois que virou. Bolsonaro? Eu não entendi até agora. É uma maneira de você desopilar o fígado, Heraldo, não entrar nisso. Já teve o Judas no carnaval que tu malhava para desopilar o fígado. É um momento muito difícil. Lá no é um momento muito difícil. E olha, pior do que malhar o Judas, fica essa afirmação do Medrado que é indiscutível. Essas empresas
tem lucros superiores a 100%. gordura Aviação, pra lá, transporte, você nem sabe como é que é o processo de ter lucro com isso daí. Falar em redutibilidade de salário sem nem aprovar calamidade pública, e parece que o TST anunciou que admitirá acordos desse tipo, é o fim do judiciário, é o fim de uma reserva moral até para a sobrevivência daqueles que estão empregados. Você reduzir salário, reduz até a esperança da pessoa ter como sobreviver em meio a tudo isso. Enquanto eles têm gordura demais para queimar, não vai acabar em 4 meses essas grandes empresas. Assim como o Estado brasileiro, se parar e tirar o fundo eleitoral para botar a favor disso, tirar as verbas de representação de quem viaja, que tem cartão para comprar em free shop e toda a liberdade, chega a 30, 50 mil reais esse cartão, parar com tudo isso e botar para ajudar esses 4 meses, serão 4 meses de enfrentamento para não... Não, a China estava pior, foi 6 no total. Lá. 4 quando anunciou não, mas para parar a ascendência dessa curva, Heraldo. Acaba o mundo. Não, agora essas empresas têm que sofrer esse momento de tanto lucro que já teve nesse processo de capitalismo selvagem que se instalou no país. Olha só, foram registrados panelaços em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre, Maceió, Natal, São Luís, João Pessoa, Fortaleza, Recife, Belém, Floripa, Goiânia, Natal, Aracaju, Teresina, Curitiba e também em Palmas. Curitiba tem um problema sério. Tem um afilhado que mora lá. Além do problema do coronavírus, o que está acontecendo na capital? Falta água. E aí? Aí acabou. Não lava a mão, né? Aí acabou. Aí não tem jeito. E pode acontecer aqui. E pode acontecer aqui. Na Baixada principalmente. Não, tem um presidente da Sabesp aí, regional, que o cara é bom. Santos não tem como acontecer isso. Em Santos nós temos uma reserva de água absurda. Aliás, há uma previsão de chuva, se eu não me engano, para amanhã, não é? Sexta-feira. Uma previsão de chuva acima de 80 milímetros. Então eu acho que a Prefeitura de Santos, que hoje... aliás, estava nesse momento, estavam fazendo uma reunião para tomar as decisões, né, do que vão fazer aí nos próximos dias. Eu acredito também que já deveria estar pensando, né, em alguma coisa a esse respeito, principalmente lá onde já ocorreu os problemas em Santos, no Morro do Pacheco, no Morro do Monte Serra, né, aqui no outro, foi o Pacheco, o Monte Serra e foi... São Bento. Onde também houve deslizamento aqui em Santos. É o Morro do Prefeito, né? É do Pacheco, né? Do Pacheco? Do Paulo Preto. Esse alerta que você está falando, a Defesa Civil emitiu um alerta, né? Chuvas intensas nas regiões da Baixada e Vale do Ribeira. Entre hoje e sábado. Além das fortes chuvas, a previsão é de vendavais, descargas elétricas e eventual queda de granizo. O acumulado de chuva deve ficar entre 60 e 80 milímetros, deixando o solo bem encharcado. Segundo o alerta, a chuva será de longa duração e os acumulados de chuva de 72 horas. Bom, se vier realmente essa nova tempestade aí, caramba, a gente nem bem se recuperou ainda dos problemas, principalmente no Guarujá, né? E é o que você falou, eles estão fazendo uma teleconferência ainda para dizer, olha, não sei o que, fecha a escolinha tal, fecha não sei o que, e o problema da chuva. Então, mas, olha, assim, Santos não tomou as medidas que deveriam ter sido tomadas já de antemão, né? Por exemplo, até agora eu não vi o secretário de saúde, o senhor Fábio Ferraz, eu não vi o prefeito, né? Eu não vi nenhum desses tantos... Porque, olha, eu nunca vi surgir tanto infectologista na minha vida na televisão. Agora todo mundo é infectologista. Mas o Fábio Ferraz também é infectologista? Eu sei lá, ele já fez um MBA aí que apresenta trabalho em grupo, né? Ele dá diagnóstico, né, de doença? Dá diagnóstico também, faz qualquer coisa. Então, tipo assim, ainda não há um local aonde será encaminhado as pessoas que apresentarem os sintomas, né, do coronavírus, né, da Covid-19. Então, veja só, nessa hora que você fala que vai parar tudo, que vai colocar todo mundo em quarentena, ou seja, no mínimo já tinha que ter isso preparado.
No mínimo, você já tinha que ter lá um local, você já tinha que ter as camas, você já tinha que ter leitos. Hoje eu vi o secretário de saúde do Guarujá, eu não recordo o nome dele agora, dizendo que, olha, nós temos 20 leitos de UTI e vamos conseguir mais 10 e em 20 dias vamos ter mais 10. Ou seja, 40 leitos de UTI, né? Guarujá tem 300 mil habitantes, né? A maior parte em Vicente de Carvalho. E se você imaginar, né, que 10% da população se contamine, né, nós já vamos chegar a 30 mil, né, pessoas contaminadas. A proporção disso aí é que desses 10% que se contamina, né, de todo esse pessoal que se contamina, 10% necessita de internação, tá? Então, de 3 mil, né, que você vai ter 300 que precisam ser internados. E os caras calculam que entre 2 a 5% desses 10% precisam de UTI, né? Precisam ter UTI. Então, se a gente calcular 5%, né? 5% de 300, já são 15. Essas UTI não vão dar. Essas UTI não vai dar, né? Então, é bom o secretário aqui de Santos passar um sabão nos pés, né, e arrumar, inclusive, lugar para colocar essas pessoas que vão estar com os sintomas, né, para não juntar todo mundo, né, porque as outras doenças continuam aí, a dengue, o sarampo e tudo mais. Muito bem, nunca é demais lembrar, olha, utilidade pública, coronavírus, tem que lavar as mãos. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Higiene. Lavar as mãos com frequência, utilizar álcool gel e limpar superfícies são as principais formas de prevenção contra o coronavírus. As mãos devem ser lavadas com água e sabão, observando que seja uma limpeza completa. Palma e dorso das mãos, ponta das unhas e região do pulso. A higiene deve ser frequente e, mesmo com as mãos limpas, evite tocar olhos, boca e nariz. E não esqueça de limpar os ambientes e mantê-los ventilados. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. Quando eu vim para cá hoje, eu vi as ruas bastante vazias. E no transporte público? É notável que esse anúncio do pânico já instalado se percebe ao uso do transporte público. O VLT, nesse horário, eu nunca sentei e chegava aqui completamente espremido. Eu ia lançado para fora, como se acontece no comportamento lá do metrô, que você entra impulsionado pelo grupo de pessoas e é colocado para fora do trem também impulsionado pelo grupo de pessoas. Você se move cotejado por essas pessoas que te oprimem ali no aperto do transporte. Isso tem acontecido normalmente nesse horário. E hoje eu sentei, bati até uma foto, que vai ser uma foto inusitada, o VLT praticamente vazio. Isso quer dizer que as pessoas voltaram a se socorrer de caronas. Aliás, eu tentei o aplicativo da carona, está congestionado, que eu agora baixei esse aplicativo. Isso quer dizer que as pessoas estão evitando estar em aglomeração, inclusive no transporte público. Agora, Heraldo, isso é uma percepção de um pânico instalado, porque essa curva ascendente que vai chegar, ela é inevitável, e é essa a curva que tem que ser evitada de continuar crescendo, e por isso a campanha tem que ser de força-tarefa mesmo, 24 horas, de se achar regras e orientações para a gente evitar o contágio. Essa curva ainda não está crescida dessa maneira que deixe todo mundo dentro de casa, isolado. 3 convidados que eu tentei ontem disseram que vão ficar dentro de casa, vão ficar isolados. O momento ainda não é este e não é para isso. Por isso, já tem aí um pânico sim instalado. É pior do que a infecção, né? Mas a recomendação realmente é ficar em casa, né? A recomendação é ficar em casa. Transporte público do jeito que é mesmo, eu acho que é um... Mas aí você tem que usar a inteligência que eu estou vendo hoje aqui muito bem aguçada.
nas posições do medrado, e eu que continuo intenso. Você tem que usar a inteligência, você tem que acompanhar também os números. Os números ainda não estão nesse momento já começar a se trancar em casa. Você começar a se trancar antes, quando for obrigado, vai que tu resolve sair. Que tá cansado. Tudo tem que vir em conjunto, poxa. Tem gente que precisa sair, por exemplo. A Caixa começa a pagar hoje pois é. O abono salarial do PIS, né? Programa de Integração Social, o PIS. Inicialmente o benefício será destinado aos trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho. Esse é o último lote do pagamento do calendário 2019 e 2020. Quem for titular de conta individual na Caixa e estiver com o cadastro atualizado em movimentação na conta, deve receber o crédito diretamente, né? Os valores a serem repassados variam de R$ 88,00 a R$ 1.045, dependendo da quantidade de dias trabalhados durante o ano base, que é 2018. Ao final, deve ser injetados na economia um total de 2 bilhões e 600 milhões. O prazo final para o saque do abono é 30 de junho. Bom, quem tiver um dinheirinho aí vai ter que ir na Caixa. Olha, tem que buscar lá. E ninguém vai ficar trancado, não. Os bancos ainda não reduziram o horário de atendimento, mas as agências são vazias. Hoje, a maioria das pessoas já faz as suas transações bancárias pelos aplicativos, né? Por internet, essa coisa toda. Então, no caso dos bancos, já tirou bastante a movimentação. Agora, tem mais os idosos que gostam de ir. E esses são exatamente o grupo de risco, os que não devem ir. Porque vão lá, ficam lá dentro e tal. O governo federal, inclusive, vem na contramão disso, né? Eu ontem estava falando que vai dar esse Bolsa Família para os autônomos aí, para as pessoas, né? 200 mangos? E que a pessoa vai retirar no banco. Porque eles não são cadastrados, como é temporário, eles não são não tem um cadastro para isso, a pessoa vai retirar no banco. Mas um carro forte, quando eles trabalham... Mas sabe o que eu acho engraçado, Heraldo? Porque veja só, hoje nós temos... no correio, na lotérica, que são... Hoje nós temos um sistema de um cadastro nacional, que é o cadastro do título de eleitor, tá? Que ele está vinculado diretamente à Receita Federal, né? Então, tanto é que, assim, quando suspende o título de eleitor, quando cancela, imediatamente a Receita Federal sabe, né? Porque ela puxa esses dados todos os dias. E por que não se utiliza isso? Por que não se utiliza lá o sistema da Receita Federal? O CPF também não é assim? Então, justamente. Porque a Receita Federal e o TRE trabalham com a mesma base de dados. Pois é. Então, quer dizer, será que é tão difícil assim você criar uma forma de pagamento para essas pessoas, né? A partir do momento que ela entre lá na internet e se cadastre, logo joga lá o seu título de eleitor? Entende? E entre num sistema para pagamento. Se ela tiver uma conta, você transfere para a conta. Se não tiver uma conta, ela indica uma conta para onde ir. Mas vai ter fraude. Olha, eu acho que esse é o momento que você não tem que estar pensando muito em fraude. Nós vamos pensar na fraude depois. Depois a gente descobre quem foi que fez fraude, né, e põe na cadeia. Aliás, cria até uma legislação específica para dar 30 anos de cadeia para um cidadão desse. Exatamente. Entendeu? Mas primeiro a gente resolve, depois a gente vai ver o que está acontecendo, se vai ter fraude ou não. É curioso realmente isso, porque no momento em que se procura tirar o máximo de pessoas das ruas, dos órgãos públicos, essa coisa toda, você vê, o governo quer que o cidadão vá lá no banco... Vai fazer fila, tu imagina. Receber R$200, né? Você veja, o próprio INSS já suspendeu o atendimento nas agências por 15 dias. Bem que não vai afetar muito você, o segurado, porque indo lá ou não indo, não vai resolver nada. Tá tudo travado. Tem 2 milhões de processos aí em atraso. Não é à toa que eles queriam trazer milico para trabalhar lá, depois voltou atrás, ia contratar servidor federal mesmo, aposentado, essa coisa toda. Contrata esses militares reformados aí, entendeu? Para ir de casa em casa levando dinheiro. Leva o dinheiro. Pronto. Leva o dinheiro. É lógico. Tá nem na casa, vai lá onde o cara
costumava botar a banquinha dele. Pega o soldado e o cabo, né, com o jipe que ia fechar o Supremo, e manda entregar o dinheiro. Aliás, tinha um carro no Gonzaga, me parecia que era do Exército. Mas eu não acredito que seja do Exército na manifestação de domingo. Não é. Não era, né? Não. Era um caminhão de algum fantasiado, né? De Exército, né? É o pessoal que adora uma farda. Não pode ver um homem de farda que ele quer. Porque tem alguns jipes por aí, pintados, e o cara bota uma bandeira em cima, né? Isso é fetiche. Gosta de soldado. Gosta de lamber uma bota. Sem vergonha. Perdi a foto. Não, eu vi. Tem uma foto da Tribuna. No jornal Tribuna, primeira página, um caminhão verde oliva. Eu falei, não é possível. Esse caminhão não é do Exército. É a dúzia de gato, né? Não é possível. É a dúzia de gato. Gente que não sabe nem o que está fazendo ali. Na verdade, não sabe o que está fazendo ali. Aliás, está fazendo uma manifestação para convocar um AI-5. Você não deve nem saber o que é isso. Que a primeira coisa que o AI-5 suspendia as reuniões e as concentrações de pessoas. Teve manifestação em São Vicente, Sidney? Olha, Heraldo, para falar em mal na foto, ontem eu fui apontado como mal na foto aqui na ajuda do programa. Embora eu saí para fazer uma cobertura do próximo apoiador cultural do programa, que será a Clínica Amor à Saúde. Eu fui lá no centro, que eles estão fazendo a reforma, onde foi a Secretaria de Educação, adquiriram aquele prédio, e estão fazendo uma reforma bastante interessante, serão com vídeos filmados, para não entrar sol, virou tudo envidraçado lá, foi tirada aquela frente que tinha, que impedia a visão do prédio, está muito interessante a obra. Eu fiz uma fotografia, depois eu queria, é bom que o Medrado esteja aqui, eu queria ver como a gente começa esse anúncio com testemunhal, que ele vai ser apoiador cultural do programa, e enquanto a gente faz o testemunhal, ter a imagem dessa preparação para ser inaugurada ainda em março. A Clínica Amor à Saúde é ligada ao cartão de todos. E é a primeira iniciativa que começou a popularizar o atendimento médico. Hoje nós temos o doutor consulta, o doutor esquina, doutor perto da sua casa, que populariza o atendimento médico. Mas os primeiros a fazerem isso foi a Clínica Amor à Saúde, ligada ao cartão de todos. E é interessante porque você paga R$ 25,90 por mês, tem atendimento médico, tem preços de exames subsidiados e o que é interessante, na fatura da conta de luz, você não precisa ficar atrás de boleto para pagar isso. Nesse momento, estar no centro da cidade, uma clínica de atendimento popular, vai ser muito importante para o centro e para a cidade. Tá certo? Depois a gente vê como a gente aperfeiçoa isso, porque eles vão ser apoiadores culturais do programa brevemente. Estamos só dando essa iniciativa e por isso também, para eu não ficar mal na foto, eu saí desde ontem fazendo contato com todo mundo que quem eu conseguir para trazer para o programa está enclausurado, a pedido da família. E aí está com a gente, olha, a Gisele Gênio Benevides Pita, que já foi aí ex-secretária de Educação de Santos, está com a gente o César Augusto, que vai ser candidato a prefeito em Itanhaém pelo PEN, Partido Ecológico Nacional. E aí, o que eu fui buscar de convidado, estou recebendo de notícia. Gente que está acompanhando o programa, não sei porquê. A dona Gisele, inclusive, é importante que ela acompanhe o programa mesmo, por muitos motivos. Depois, se for possível, um dia eu revelo todos eles. Quem mais? Eu tenho que vasculhar aqui, né? Você falou, pensei que já tinha visto, Ué. É tudo para colaborar. André Palópolis, nosso amigo César também está assistindo. Então, é tudo para colaborar para eu continuar mal na foto, entendeu? Eu ando mal na foto aqui no programa. Aliás, desde que iniciei aqui minha participação. Eu vou tentar melhorar isso aí de algum jeito. Mas ontem eu fiz esse espelho para todos aí. E você sabe qual é a nossa dificuldade nesse momento, né? Sua e minha, né? Você nunca gosta de se colocar em dificuldade, mas você sabe que nós estamos atravessando uma dificuldade. E ter um apoiador cultural que vai dar um suporte tanto é muito interessante. Muito bem. Tem notícias aí da reunião do prefeito? Qual delas? Ele estava aí. Medrado sabe disso direitinho. Ele estava reunido aí por videoconferência com os prefeitos. Aliás, deixa com o Medrado. Anteontem o prefeito de São Vicente não veio, né? Não pôde vir, mandou a vice. Mandou a vice. Eu acho que ele deve estar enclausurado lá também.
Na verdade, eu acredito que ele deve estar pensando a respeito da Ponte dos Barreiros. Né? Que, aliás, esse coronavírus para São Vicente foi uma mão na roda para o Pedro Gouveia. Né? Porque ninguém mais fala da ponte. Arrumaram 50 milhões e a obra não saiu. Não era 30 dias? Mas nem o projeto não foi apresentado ainda. Pois né? Não era em 30 dias? 30 dias sai, arrumaram os 50 milhões, quer dizer, então o problema todo ainda não é dinheiro. Qual será o problema da Ponte dos Barreiros? Porque agora, parece que dinheiro já não é mais. Com a supressão do transporte coletivo também, o povo também não sai de casa, então não, agora esquece sim. O problema da ponte. Ninguém vai ver essa ponte. Esquece o problema da ponte. Livrou a cara do Pedro Gouveia, hein? Mas em Santos aqui, o prefeito estava se reunindo aí, ainda, possivelmente só vamos ter alguma notícia aí, a partir daí das 9, 10 horas da manhã. O que foi tratado aí na teleconferência, né? E vamos aguardar aí as resoluções não só do prefeito, mas principalmente do secretário de saúde, o senhor Fábio Ferraz, que nós estamos aguardando, né? Quais são as medidas que a Prefeitura de Santos vai tomar em relação, né, a toda essa situação. São Paulo já determinou que a partir de amanhã todo o comércio vai fechar, né? É para fechar tudo, né? Só vão ficar o comércio essencial, farmácias, supermercados, né? Esses vão permanecer abertos. E eu achei engraçado foi que o governador mandou fechar os shoppings em São Paulo, na região metropolitana, mas no interior, no litoral, não. Ele não governa para o litoral, é isso? Não. A caneta dele não funciona aqui? Não funciona. Olha, ele deve estar esperando a opinião do Mourão. Não pode fechar o shopping. Ué, o lá na Mourão Praia que Grande. manda? Aqui no litoral quem manda é o Mourão, né? Então tem o shopping lá na Praia Grande, ele não pode fechar. Aí vai deixar para ele decidir lá. Hoje é o dia de São José e os devotos devem ficar atentos à programação das igrejas, mas não vai haver procissão. Olha, não vai haver procissão. A fé também está sendo questionada nesse momento. Agora, Heraldo, puxa, esse pânico já instalado também vem nessas notícias, né? Porque a aglomeração de shopping é na praça de alimentação. E também seria uma medida inteligente, nesse momento que ainda a curva ascendente não está instalada do contágio, era inteligente nesse momento, até pelo menos ficar mesmo grave, estar em aglomeração, ter um controle do uso da praça de alimentação. Por exemplo, com uma mesa livre entre uma e outra. Então, você usar aquilo ali por um período... Mas isso não resolve muito, não. De alimentar. Agora, fechar tudo, eu não sei. Às vezes, você precisa correr a um shopping para comprar um talher, uma louça que quebrou. Americano que sabe que vende tudo isso. Não sei, e não tem aglomeração nessas lojas. O supermercado vai estar aberto. Mas lá tem talher de Eu acho que ainda não está no instante de exigir que se feche locais de aglomeração. Vai chegar esse momento, mas não é agora ainda. Meu amigo, hoje, praticamente já por volta das 8 horas, a cidade inteira vazia, não precisa nem determinar que feche, as pessoas não vão. Vai fechar exatamente por falta de gente, não tem como. Você acha que um comerciante vai abrir uma loja, gastar energia, ligar o ar-condicionado, essa coisa toda? Não vai fechar. A gente tem que analisar o seguinte, olha, ontem Santos tinha 50 casos suspeitos. Hoje tem 64 casos suspeitos. Ou seja, de ontem para hoje, aumentou mais de 20%. Exato. Tá? E continua sendo suspeito. Isso, o que acontece? Por que esses casos estão aparecendo? Então, olha, são suspeitos. Porque existe o sintoma. Mas a gente sabe que o vírus, ele pode ficar na pessoa assintomático. Né? Então, a gente não sabe, nesse momento, a gente não consegue dizer em que grau está a contaminação em Santos. Então, eu sou favorável, sim, a que se feche tudo. Tudo que não for necessário, se feche. Né? Todos aqueles trabalhadores que não precisam estar, vão para casa. Fiquem em casa. É melhor 15 dias agora, 20 dias agora, né, do que 6 meses depois. Você entende? Então, é melhor fazer isso agora. Aí, recomendação
ao secretário de Saúde, o senhor Fábio Ferraz, que se pronuncie, que tome alguma medida, porque é para isso que ele está lá. Ao prefeito, que ache formas também de minimizar, né, esse problema dos trabalhadores autônomos. A prefeitura tem obrigação de fazer isso. A administração municipal, ela tem obrigação de ser a primeira, muito antes, inclusive, do que o governo federal. Porque as pessoas estão aqui no município, as pessoas estão sentadas aqui, elas geram riqueza aqui, né? Se recolhe imposto aqui. Mesmo esse autônomo, ele está recolhendo imposto para a cidade. Só no ano passado foram mais de 400 milhões que Santos recebeu de repasse de ICMS. ICMS que é fruto do consumo dessas pessoas também. Né? Que o seu secretário, o que parece lá o clone do Chalita, que eu sempre esqueço o nome desse menino, eu lembrei, Cacá Mota, né? Que está sempre com o cabelo no lugar, as mechas não saem do lugar. Por favor, seu secretário, qual vai ser as medidas a serem tomadas, senhor secretário de Assistência Social, quais são as medidas que vão ser tomadas para os moradores de rua? Quais são as medidas que estão sendo tomadas para minimizar essa situação nos cortiços da Vila Nova, nos cortiços do Paquetá, na Vila Lemoa, né? No DIC? Quais são as medidas? Porque lá eu quero ver o cara fazer isolamento. Ô, Ciro, também não vi ainda nenhuma posição da prefeitura, da CET, em relação ao transporte público. Olha, Heraldo, a prefeitura, ela está ausente, né? Você não pode contar com a prefeitura para essas coisas. O que a gente vê na capital é completamente diferente. Você vê que o Bruno Covas ontem, magérrimo, irreconhecível, esteve anunciando essas medidas que começarão agora na sexta-feira, e ele está privilegiando os mercados pequenos, e principalmente de alimentação, mas vai fechar todo o resto. Pediu para fechar lojas, restaurantes e shoppings a partir de amanhã. E, no entanto, a gente já tem visto isso em situações bastante graves aqui da cidade, que eles não comparecem para dar manifestação nenhuma. Nós temos uma prefeitura amorfa, nós temos um gestor desaparecido, nós temos um gestor que não ama a cidade e dificilmente fica na cidade. Por isso, a consequência de, nas enchentes não veio sequer uma manifestação, a não ser depois de que tudo tinha acontecido. Aí vinha aí o governador e se apresentou, e fala bem para a chuva, parecia que ele estava trabalhando o tempo todo. E agora está acontecendo a mesma coisa. Esse desleixo de pelo menos mostrar alguma coisa a ser feita ou que está se fazendo para a comunidade, para os munícipes, é uma marca deste governo. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar realmente que o problema é bastante sério, que não pode contar com os poderes públicos, principalmente aqui em Santos. Aqui em Santos, porque São Paulo estão toda hora se manifestando e criando novas regras e novas orientações. Né? São Paulo, tanto o governador como o prefeito, estão ativos, estão com força-tarefa neste caso. A região e o litoral estão abandonados. Todos os prefeitos, viu, Heraldo? Esse de passear na praia, por exemplo, é ridículo isso, né? O Medrado falou agora da propagação do vírus, ou pelo menos das suspeitas, né, das pessoas que suspeita-se que estejam... A hora que chegar isso nas pessoas... Não, a melhor fala do Medrado... nas comunidades mais carentes, isso vai ser uma desgraça, uma desgraceira total. A melhor fala do Medrado, entre outras, é esse clamor que ele fez pelas pessoas de baixa renda, os cortiços da cidade, os de morro. E isso daí, na hora que chegar lá, meu amigo, os moradores de rua, esses são vítimas já consolidadas para risco de vida. Nós não temos nem contabilidade de quantas pessoas moram na rua na cidade de Santos. Pois é. Não, estava contando aí até o final do ano passado. Mas o número não chega nunca. Eu acho que eles contam assim, porque eu vejo esse carro aí do Santos Novo Olhar, esse pessoal que faz o atendimento de rua. Eles passam, que eu acho que quem pilota aquilo ali ele recebe o espírito do Ayrton Senna. Vai com tudo. Porque o cara passa numa velocidade, não é possível. Para não ver. Não é possível. Ele passa numa velocidade, ele não para. Ele tem que parar. E cada vez que ele encontra um, ele tem que parar. A obrigação dele é parar, retirar ele dali. Não fazem isso. Só fazem se alguém ligar. Se alguém ligar e falar assim, olha, tem um morador de rua aqui na minha calçada e está enfeiando a minha calçada, aí ele vai.
Aí ele vai, senão ele passa direto. Quer dizer, quando alguém se incomoda pela estética, né, do que o morador de rua provoca na cidade, aí ele aparece. Entende? Então, quer dizer, enquanto ser humano, né, continua invisível. Né? Aqui ninguém liga se ele estiver por aqui. É o pior atendimento. E essas pessoas colocam os idosos, né, como grupo de risco, mas isso acontece nos países de primeiro mundo, onde não existem essas pessoas. Né? Agora aqui, essas pessoas serão as primeiras a serem contaminadas. A maior parte dos moradores de rua que você encontra, eles são atingidos por pneumonia. Exatamente. Por conta da forma né, que vivem na calçada. Né? Ali recebe todo tipo de bactéria, todo tipo de sujeira ali, dorme sem nenhuma proteção, né? A friagem do concreto, né? Direto ali nos pulmões. Então, se essas pessoas, quando receberem um vírus desse pela frente, você imagina. Verdade. Você vê que aquele CDHU que foi montado ali no centro da cidade, que virou um favelão de alvenaria, né? E tem o controle do CDHU. Você vê que eles não conseguem manter aquilo de forma limpa e decente. Eu passo na porta, tem mobiliário jogado ali pela calçada e tudo mais, um lixo completo. Se esse que tem um controle do CDHU não se tem uma assistência, imagina os grandes cortiços que ainda existem aí, na João Pessoa, principalmente. Imagina como é que vai virar isso daí na hora que chegar lá o contágio. Toda a área aqui, Vila Matias, toda essa região aqui, da Marechal Pego Júnior, ali para frente, para as Cubas. Vai melhorar. Nós temos olha, se a gente olhar o mapa da cidade, nós temos 1/4 da cidade, né, que vive sob condição subhumana. Mas esse trecho do mapa não aparece. Não aparece. Não aparece. Lá você vê que lá ninguém bota floreira, lá ninguém coloca banco, lá não se varre nem a rua. Não. A última vez que eu vi, né, vários desse pessoal, né, que faz as margaridas, né, fazendo varrição da Dr. Crocker aqui, foi num domingo, porque desviaram o trânsito da Conselheiro. Estava tendo uma corrida aí da Santa Casa, aí desviaram o trânsito da Conselheiro Neves, então todo mundo estava descendo Campos Melo, Dr. Crocker. Então tinha aquele pelotão de gente limpando tudo, porque as pessoas iam passar por ali, né? Os ônibus vão passar por ali, os carros vão passar por ali, não dá para ficar mostrando isso para as pessoas, elas não vão saber. O desmazelo com assistência ao morador de rua nessa administração, nesses 8 anos, foi o pior verificado. Em todos. Não, mas teve alguma coisa que ainda conseguiu se fazer. Ninguém nunca cuidou de morador de rua. Mas agora está bem pior. Bem pior. Nunca cuidou de morador de rua, né? E só teve um cara que cuidou dos moradores de cortiço, que chamava Davi Capistrano. Nem Thelma, que bate no peito, aí nunca fez nada. Davi Capistrano, sim. Parece que, como aumentou muito, então dá a ideia de que agora é que realmente o desleixo é maior. Mas sempre foi realmente, né? Qual era o tratamento que se dava anteriormente? Botar na Kombi. Bota na Kombi e volta. Bota na Kombi. Bota na Kombi e volta. O governador lá do Rio de Janeiro, lá o Lacerda, não jogava? Não, o Medrado sabe. Sabe. O Papa conseguiu fazer uns cadastros para tentar achar familiares que levassem essas pessoas de volta para o seu destino inicial. Ele sabe disso que aconteceu. Não era só jogar na Kombi. Isso nem está sendo feito. Isso continua sendo higienismo. Mas não está sendo nem mais feito isso. Vamos ver se a gente arruma alguém que queira levar ele embora. Sim, mas a família pode até estar procurando. Se não é um pacote de batata, é um ser humano. Isso existe. Tem família que está procurando aquele que saiu de casa e não voltou mais. Tem família que está procurando, tem que saber se o cidadão quer ir. Ele não quer ir. Mas é uma maneira de trazer algum conforto. Vai que ele dá um start, ele quer voltar à sua cidade natal, com o apoio da família. O ser humano não pode ser Se a família primeiro não apoiar, o poder público não tem como apoiar, né, O ser humano não é regular. Eu sei que você sabe. O ser humano é irregular. Cada um tem o seu próprio querer. Eu sei que você sabe. Quer dizer, se você pode ter o seu querer, ele também pode ter o querer dele. Se a família não puder apoiar, o poder público não tem essa obrigação. Agora, tem que tentar. Mas quem está dizendo de apoiar o quê? Tem que tentar, recebê-lo de volta, tentar fazer ele voltar. É difícil voltar para a vida em sociedade. Mas para isso tem que ter um apoio muito forte da família. Tem poder público. Não, ele não consegue. Sozinho ele não consegue. Mas é para isso que tem poder público. Ele não está sozinho.
É para isso que tem lá assistente social. Se não tiver uma pessoa que convença ele, psicólogo, convença ele a largar as drogas, é para isso que tem que vai ter chance de recomeçar. É para isso que tem o poder público. Aliás, vamos falar uma verdade. Para coibir a venda de droga. Eu venho sendo até radical com o meio evangélico. Mas se tem um trabalho que funcionou no meio evangélico, até no lugar da família, é esse de pegar um morador de rua, dar um suporte, confinar, liberá-lo das drogas. É um trabalho que ainda com toda a polêmica que causa, funciona muito bem no lugar da família, melhor que o poder público. Então quer dizer que ser pertencente de um grupo e ser acolhido ainda é o princípio para isso aí. Que o poder público tem a obrigação de fazer. Mas não sozinho, igual a igreja evangélica faz, por seu próprio mérito, por seu próprio querer. Mas não sozinho. Ele precisa dessa ajuda de um grupo, de familiares. Mas é justamente isso. Tu acha o quê? Que é o prefeito que vai lá pegar ele pela mão? Não digo dessa forma geral, eu digo assim, não é um trabalho só da assistência social, é um trabalho de gente que está voluntariada para isso, pastores, gente que se dedicou a isso, então, as famílias. Então que o poder público se dá oportunidade para isso. Exatamente isso. Então, toda vez que houve essa situação... Se não tem ninguém lá com capacidade para gerir isso dessa forma... Não, é que precisa ter uma prática, né? Então que o poder público chame. Aliás, é muito dinheiro que se gasta com isso aí sem nada, sem nenhum tipo de retorno. Mas, Geraldo, você sabe disso, o Medrado sabe disso. Toda vez que se associou com gente que tem prática nisso, funcionou. O problema é que não tem essa associação. Aqui se associam com gente que tem prática em outras atividades. Né? A gente vê gente que está aí há 20 anos ganhando dinheiro, mamando do erário. Em meio a essa crise, esse lado aí que o Medrado levantou agora, é a parte mais esquecida e vai continuar mais esquecida ainda. Alguém vai se preocupar com o morador de rua nessa atual crise, meu amigo? Não, coisa nenhuma, vai passar aí por cima. E o que vai ser importante... Vamos passar por cima. O importante é a gente ressaltar. Serão aqueles que têm risco de vida. Quando vão morrer, claro, vão morrer. Risco de vida. E não vão querer nem recolher. Não vão querer nem recolher. A cidade de São Paulo, eu vou dar dados da cidade de São Paulo, até hoje, ontem, eu questionei o nosso amigo Marcelo Del Bosco, que está lá como secretário de Assistência Social, né? A cidade de São Paulo tem 24 mil moradores de rua, né? 24 mil. População de uma cidade. É uma população de uma cidade. Né? Aproximadamente 3 mil, né? 2 mil e uns quebrados dessa população de rua são idosos, são pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, você dobrou a possibilidade aí, o risco. Né? Aí você tem o pessoal, os usuários de droga, né? Que são cerca de 4 mil e poucos também cadastrados no mesmo sistema. Né? Então você imagina... só aí nós já falamos de quase 6 mil pessoas, né, em condição extrema de ser afligido pelo vírus e que não vão receber nenhum tipo de tratamento. Eu te garanto, não vão, porque a resposta que o senhor Marcelo Del Bosco me deu já mostra que não há recursos para isso, não há, porque eu perguntei, o que está sendo feito? Não, as pessoas, desse pessoal de rua, né, que está fazendo monitoramento. Vou repetir os números para quem. 24 mil moradores de rua. Eles estão fazendo monitoramento. Eu trabalhei em Barrinha, lá na região de Ribeirão Preto, e tinha 13 mil habitantes. 24 mil é o dobro. Monitoramento dessa vez, sabe como é que é? Por exemplo, quando chega o inverno, né? O monitoramento é detectar que o cara está morto e recolher o corpo. Esse é o monitoramento. Não, vai ser recolhido a pá. Então, se no inverno se morre de frio, né, e só detecta que está morto porque chega no dia seguinte e fala, esse aí está morto. Essa população que é abandonada pela administração, ignorada, e nada é feito, inclusive em áreas que poderiam ser aproveitadas para melhorar fluxo de trânsito, a cidade, a urbanidade, como lá, a Zona Noroeste, Chico de Paula, toda aquela área que está esquecida, essa população vai ser a população que vai à morte. Não tem salvação para eles, não. Muito bem, nós vamos continuar acompanhando aí os principais fatos e trazer para você as orientações, as informações para a gente tentar atravessar essa crise que é muito grave. Bom dia, Sidney, obrigado pela participação. Amanhã eu preciso apresentar uma escala para você.
eu vou ter que me ausentar do programa, mas eu fiquei preocupado com aquilo que tu falou, que eu estou te abandonando, e fiz um monte de contato, todos responderam pela manhã, e aí eu troco uma ideia com você. Se pode... Marcelo Medrado, obrigado pela participação no programa de hoje. Muito obrigado pelo convite, Geraldo. E vamos acompanhando e trazer para você amanhã as orientações e informações mais pertinentes para atravessarmos essa crise juntos. Obrigado, fica a programação da Rádio Vila. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região.